Saudações aos munas do canal Nampula, agradecer por saber que é subscrito aqui no canal, mas também segue a nossa página do Facebook, canal Nampula Sport. E se não é subscrito, é tão simples, subscreva-se aqui no canal como forma de ajudar no crescimento do canal. No âmbito do nosso segmento a este processo eleitoral, nesta publicação estamos a trazer mais uma reação do partido Renamo face à sentença ou mesmo, portanto, a decisão do Tribunal Judicial da cidade de Nampula sobre o recurso interposto por aquela formação política face às alegadas irregularidades registradas portanto, nesse processo, tal como dizemos, das eleições do dia 11 de outubro do ano em curso. A verdade é que a sentença se saiu e o Tribunal Judicial da cidade de Nampula decidiu. Mas antes, vale a pena recordar que recentemente a Renamo interpôs um recurso ao Tribunal Judicial, fazendo vários pedidos, dentre os quais a recontagem, portanto, dos votos através dos boletins originais, na impossibilidade, portanto, pediu a Renamo a anulação da votação no município de Nampula. Portanto, podemos aqui ler: seja anulado o resultado constante no edital do apuramento distrital, porque não condiz com os números reais, conforme as atas e os editais das mesas de votação, incluindo os resultados divulgados pelo presidente da Comissão Distrital de Eleições durante a conferência de imprensa. Ali na BC já feito um novo apuramento dos votos através de editais e atas das mesas de votação, sem uso de nenhum ficheiro ou sistema informático, mas também a Renamo pede para que sejam notificados os outros partidos políticos para apresentar os editais e as atas das mesas de votação, de modo a confrontar os números constantes nas mesas. Requer também a Renamo para que a conferência de imprensa concedida pelo presidente da Comissão Distrital de Eleições, quanto, portanto, da divulgação dos supostos dados intermédios, como está aqui escrito no dia 13 de outubro de 2023, o vídeo que retrata o momento de transferência do material do ginásio da Escola Secundária de Nampula para a Comissão Distrital de Eleições e a conferência de imprensa do mandatário distrital da Renamo sejam admitidas como meios de prova sobre a discrepância dos dados. Seja validado o apuramento interno da Renamo, conforme o mapa em anexo, e por conseguinte seja declarado vencedor o partido Renamo por ter feito o apuramento conforme prevê o número 1 do artigo 115 da lei número 14. Bom, são algumas citações aqui dos artigos. E por último, a Renamo pede para que, se assim não se entender, que sejam declaradas nulas as eleições ocorridas na cidade de Nampula, visto que o viciamento do sistema informático usado no apuramento influenciou substancialmente nos resultados, em conforme prevê o número 1 do artigo 144 da lei retro-mencionada. Portanto, aqui são pontos de pedido, portanto, da Renamo. E o tribunal, após verificar alguns pontos, podemos aqui ler parte da sentença. Nesses termos, a quinta seção do Tribunal Judicial da cidade de Nampula julga em não dar provimento o recurso na parte relativa à viciação do sistema informático no apuramento dos dados, apuramento intermédio dos 131 editais em falta pela Comissão Distrital de Eleições, sem a presença dos mandatários dos partidos políticos, mas também, tanto a quinta seção do Tribunal Judicial não deu provimento à validação dos resultados do apuramento feito pelo partido Renamo, conforme os editais e atas das mesas de votação. Por outro lado, estamos a ler, portanto, a sentença decide dar provimento ao recurso na parte relativa à discrepância dos dados constantes do edital de apuramento distrital e, por via disso, decide em ordenar a Comissão Distrital de Eleições de Nampula a corrigir os dados constantes do referido edital e a validar os editais originais das mesas de voto da EP1 de Nahene e do pavilhão dos desportos junto do pavilhão dos desportos ferroviário de Nampula. Aqui, portanto, está a parte da decisão exatamente da quinta seção do Tribunal Judicial da cidade de Nampula. Esta decisão que não abonou, tal como disse, ao partido Renamo,
que considera que a sentença é nula e, por via disso, vai seguir até o Conselho Constitucional. Vamos aqui deixar, portanto, a intervenção de Ossufo Ulane, que é o mandatário do partido Renamo ao nível do distrito de Nampula. É nesta sentença que queremos comunicar aos munícipes para dar a entender o que é que temos como resultado. Na verdade, como nós esperávamos uma pressão maior feita ao juiz de causa neste recurso, e foi isso que aconteceu, mas ainda estamos em pé. A Renamo de ontem poderia ficar deitada, mas a Renamo de hoje sempre vai ficar em pé. O juiz foi infeliz. Primeiro, ele fez com que a sentença fosse nula. O juiz deixou tudo vago na sentença, porque o que é sentença? Sentença é respeito às respostas ligadas ao pedido do próprio recurso. No recurso nós fizemos vários pedidos. Um dos pedidos que fizemos no nosso recurso, um dos primeiros pedidos foi que seja anulado o resultado. O segundo pedido, seja feito um novo apuramento. O terceiro pedido é que fossem notificados os partidos políticos para apresentar as atas editais para comparar com as nossas. Que a partir disso, que fosse validado o apuramento da Renamo. Caso não, as eleições fossem consideradas nulas e sem nenhum efeito. Esses são os pedidos que a Renamo colocou na interposição deste recurso contencioso eleitoral. E a sentença tem que cingir-se na apreciação de meios de prova e na resposta aos pedidos feitos pela recorrente, que é a Renamo. Agora, como é que o juiz faz com que a sentença dele seja nula? É que primeiro não fez apreciação das nossas evidências, dos nossos meios de prova. Nós mandamos atas editais, o juiz não apreciou, porque se tivesse apreciado as atas editais, com certeza que o juiz teria uma cabeça pesada de não decretar uma das respostas que nós aqui colocamos. Agora, se a sentença vem a responder algo que não foi pedido pela recorrente, logo, essa sentença é nula, porque não está a responder no pedido. Porque mesmo que hajam fatos, fundamentos, o pedido é sempre fundamental para testemunhar o nosso recurso. O juiz simplesmente fez isso porque sabe que o objetivo é empurrar a Renamo ao Conselho Constitucional. Então, viemos aqui dizer aos munícipes que nós, a partir de já, vamos começar a preparar as malas para Maputo, para o Conselho Constitucional. E lá, nós exigiremos tudo o que pudermos. Era só para dizer isso, que o juiz não decidiu nada. Simplesmente empurrou a Renamo ao Conselho Constitucional. Muito obrigado. Sr. Fulano, continua ainda dúvida no seio da população, ou seja, dos munícipes da Nampula, com relação a quem é o vencedor? Quando se recorre, qualquer decisão, quando se vai a recurso, a decisão continua pendente até que o recurso seja respondido. Estamos a dizer que o tribunal, que seria a entidade para decidir, não decidiu dos pedidos e nos colocou ao Conselho Constitucional. Até aqui, quem ganhou é a Renamo, de acordo com os editais de atas que temos na posse. E são esses editais de atas que nós queremos, que nós queríamos que o tribunal apreciasse e que não apreciou. O nosso apuramento diz a Renamo ganhou com 74.070. Em caso do jogo seja invertido? Não, é tudo isso. É mesmo por causa disso que nós estamos aqui a fazer recurso. Porque isso de inversão, mesmo a própria Comissão Distrital de Eleições decidiu inverter, mesmo sabendo que o resultado real é a vitória da Renamo. Então, não é em caso, já foi feito. Mas como o país que temos se quer o que se pode provar, por isso nós estamos aqui a provar. Quantas vezes eram no pavilhão e na RN? Não, essa pergunta não tem resposta aqui, porque todos nós vimos. Fazias reportagem, sabia quantas mesas tinha, então não faz sentido nessa pergunta. E por que
que esse recurso aponta apenas 2 assembleias? Não, o recurso não aponta 2 assembleias. O recurso não aponta 2 assembleias, tanto é que, primeiro... Falar do despacho, da deliberação. Sim, é mesmo por isso. Porque são tantos pedidos que o despacho só vai apontar situações que nós nem pedimos. Veja que essas situações que o juiz aponta, nós não pedimos, não temos um pedido relativo a isso. E o juiz só responde ao pedido. Nós temos um pedido que vem por via de um fundamento, que vem por via de um fato. Já a sentença da qual tenho acesso, no número 3 do pedido, vem sobre a falsificação de dados de mesas de voto da Assembleia de Votos, do Pavilhão de Desportos e da EP. Não é pedido. Estamos a dizer. Peço para passar aqui para conhecer o que é pedido. Mas eu estou... Não é pedido. Isto é um facto que culmina, é um fundamento que culmina com um pedido. E o pedido está claro. Nós temos a peça que recorremos ao tribunal. O pedido está aqui. Não existe esse pedido. Então, se calhar, para termos mais elementos, pode-nos elencar da vossa peça processual. Exato. Quais são os pedidos que foram formulados? Estão aqui. E depois eu vou dar a vocês. Estamos a dizer que o primeiro pedido da peça elencada é que seja anulado o resultado constante no edital de apuramento distrital. Não sei se estão a perceber. Edital do apuramento distrital seja anulado. Seja feito um novo apuramento dos votos através de editais e atas de mesas de votação. As 68 assembleias, nós queríamos que o tribunal admitisse que nós fizéssemos reapuramento, porque nós temos prova a partir dos nossos editais e atas aqui e levamos ao tribunal. Por isso o juiz não apreciou. É exatamente por isso. Esse é o segundo pedido. O terceiro pedido era: sejam notificados os outros partidos políticos para apresentarem os editais. Por que nós pedimos isso? Era para servir meio de prova que os editais que nós temos, também outros partidos políticos têm. E aí não haveria equívoco de dizer que os editais foram falsificados ou não. Estamos a prever nisso. O outro pedido de que o juiz devia responder é que seja validado o apuramento interno da RANAM. Nós já fizemos um apuramento aqui por via das atas e editais. Requeremos ao juiz para validar este apuramento mediante as provas que lá colocamos. Mas ele, não tendo apreciado as provas, não tinha como validar o apuramento. O outro pedido, se assim não se entender que sejam declaradas nulas as eleições. São só estes pedidos. E estes pedidos cingem-se dos factos e fundamentos do recurso. E o juiz, na sua resposta, quando ele começa nestes termos, vai dar a resposta, tem que dar a resposta mediante os pedidos que nós colocamos. Então, não interessa os fatos. Da mesma forma que nós temos fatos, o juiz também pode dar fatos provados e não provados, e no fim vai responder aos pedidos. É assim como funciona o direito. Por isso que ele sabe que nós, ao fazer este recurso, sabendo que o juiz não respondeu ao nosso pedido, respondeu algo diverso ao pedido, sabe que essa sentença é nula. Ele tem certeza disso. E é mesmo isso que ele quis fazer para fugir com seringa no rabo. Porque a Frelimo pretendia que ele arrastasse a nós ao Conselho Constitucional. E conseguiu. Nós agora vamos ao Conselho Constitucional. E não pediam em nenhum momento a anulação com fundamento de suposta viciação do sistema informático no processo de contagem? Sim, é que tudo isso, a viciação surge porque tem estas situações todas. Por isso que a viciação só constou dos fatos sem fundamentos, não constou do pedido. Agora, destes fundamentos, para provar que houve viciação ou não, o juiz devia apreciar as provas. E apreciar as provas seria levar os editais, primeiro, ter a certeza da veracidade, que seria consultando outros partidos políticos se tem, e nós deixamos claro isso. Ele haveria de tirar provas. Destas provas, haveria de fazer uma contagem interna. O tribunal podia fazer isso. É tribunal eleitoral. É daí que ia conseguir perceber que dos fatos e fundamentos colocados da viciação, na verdade, houve viciação, porque o resultado não seria o mesmo. Por isso que a apreciação de provas é fundamento sine qua non neste julgamento. E não aconteceu. É mesmo por isso que nós chamamos para fazer entender que o juiz não respondeu. O juiz deixou vago
e ele fugiu, deixou as ordens do Partido Frelimo para que o recurso vá ao Conselho Constitucional. E é isso que vamos fazer. E esta parte que dá provimento, que fala desta possibilidade de... Essa parte que fala de provimento, de correção do edital, não sei o quê. Não pedimos. 2 pontos. Tanto correção como na REN. Não solicitamos no pedido. Nós não estamos interessados em fazer correção, nem em validar editais, supostamente editais reais, porque para você conseguir saber que esse edital é real ou é falso, precisa fazer a apreciação de provas. E o juiz não fez a apreciação de provas, não consta aqui da apreciação de provas remetidas ao tribunal. No fundamento do juiz, haveria trazer esta apreciação. Não tem trazido, e nós, como não pedimos a validação de editais de onde nem de onde, não nos interessa. E era a única coisa que ele tinha de colocar aqui para fazer confundir a vossa opinião de que o juiz decidiu de acordo com o pedido. Não decidiu de acordo com o pedido. Por isso eu trouxe esta peça aqui para perceberem que o nosso pedido é este e a resposta é outra. Logo, a sentença é nula. E sendo nula, está a nos arrastar ao Conselho Constitucional. E nós lá vamos. Eu vou pessoalmente para lá para o Conselho Constitucional. Muito obrigado.